Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna. Olá, muito boa tarde, meio-dia, 1 minuto. E a gente começa o Bahia Meio-Dia de hoje com essas imagens ao vivo de Itabuna. Essa imagem panorâmica que mostra que o céu está bastante nublado. Já choveu agora pela manhã, está fazendo 27 graus nesse momento. Umidade relativa do ar na casa dos 65% e grande possibilidade de chuvas esparsas ocasionais ao longo do dia, tanto à tarde quanto à noite. Vamos ver também imagens de Ilhéus, estamos aí, imagens da Baía do Pontal, parte do centro da cidade. A gente vê que lá também o céu está parcialmente nublado e as chuvas ocasionais também estão previstas para acontecer à tarde e à noite em Ilhéus, que nesse momento faz 26 graus. Muito bem, vamos aos destaques do que é que virou notícia nesta quarta-feira, 18 de agosto. Nesta edição, a gente vai falar sobre o cadastramento dos adolescentes de 12 a 17 anos para a vacinação contra a Covid-19 em Itabuna. Franciele Caetano. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que assistem ao nosso Bahia Meio-Dia. Esse cadastramento começou ontem aqui em Itabuna e segue até o dia 31 desse mês. E o município quer saber quantos adolescentes de 12 a 17 anos vivem na cidade. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e mais detalhes de como as pessoas podem se cadastrar. Já. Que bom, hein? Boa notícia também essa, viu, Franciele? Muito obrigado. Vamos atualizar o número de escolas da rede estadual que tiveram aulas suspensas por causa de casos da Covid-19 confirmados ou em investigação em Itabuna e Ilhéus. Já são várias escolas afetadas. E tem uma excelente notícia que vem lá de Teixeira de Freitas. Um mutirão de cirurgia de lábio leporino será realizado no próximo fim de semana para adultos e crianças. Tudo de graça. Os detalhes de onde vai ser, quem pode participar, você vai saber tudo daqui a pouco com a gente. O drama de pacientes da região em busca de transferência para hospitais especializados. No BMB de hoje você vai conhecer a história de 2 pacientes que estão na fila da regulação, mas até agora as transferências não aconteceram. A gente também vai conversar ao vivo com a gestora do Núcleo Regional de Regulação da CESAB para entender como é que o processo é feito, tanto de transferência de pacientes quanto de regulação. E por que a demora em alguns casos. A gente vai mostrar também que pessoas com deficiência aqui de Itabuna reclamam da falta de acessibilidade. A gente tem muita dificuldade porque a acessibilidade aqui mesmo, tanto nos pontos de ônibus como nas ruas, nos bairros, é zero. O transporte não é adequado para o deficiente, nem as calçadas, nem lugar nenhum. Porque isso impede de você ser feliz e você correr atrás do seu sonho. Nós procuramos a Prefeitura e a empresa de transporte público para saber as providências que estão sendo tomadas e já você vai saber tudo com a gente. Esse e outros assuntos a partir de agora aqui no Bahia Meio-Dia, que está só começando. Fique com a gente. Eu abro essa edição falando do cadastro dos adolescentes de 12 a 17 anos para a vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna. O levantamento segue até o fim do mês para saber quantas doses serão necessárias para imunizar esse público. Franciele Caetano traz as informações ao vivo para a gente. Como eu estava dizendo, né, Fran? Boa notícia saber que os adolescentes também vão poder ser vacinados, né? Uma ótima notícia, Roger, já que as aulas semipresenciais voltaram e uma das preocupações, desses pais e também dos professores era que essa faixa etária pudesse ser vacinada também. Esse cadastro começou ontem, dia 16, e segue até o dia 31. E a Prefeitura tem como objetivo fazer um levantamento de quantos adolescentes de idades de 12 a 17 anos vivem aqui na cidade de Itabuna. E eles colocaram 2 formas. A
Prefeitura colocou 2 formas para que as pessoas pudessem se cadastrar, pais, responsáveis e até mesmo os próprios adolescentes que dominam aí as redes sociais mais do que ninguém. Então pode ser feito por meio de um link que está sendo divulgado, está disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura. Inclusive eu já tive acesso, já fiz o cadastro da minha filha, eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, o cadastro dela já está feito e também pode ser feito por meio dos agentes de saúde aqui do município que estão fazendo uma busca ativa naquelas residências onde as pessoas não têm internet ou ainda não tiveram, né, informação sobre esse cadastro. Hoje, por exemplo, eu acompanhei uma equipe que esteve ali no bairro João Soares e nós conversamos com 2 famílias. Uma delas foi a casa aí da dona Maria de Lourdes. Ela tem 2 netos, ainda não tinha feito o cadastro e a dona Lourdes considera importante esse cadastramento para ampliar a vacina para todos. Vejam aí. Todos devem ser vacinados. Porque é muito perigoso, entendeu? Os hospitais estão tudo aí cheio. Aqui mesmo está tudo preocupado aqui sobre o colégio mesmo, que nesse instante eu estava falando também sobre isso aí. E pegar as crianças e levar para o colégio do jeito que está, sem vacina. Então tem que ser todos vacinados. Isso mesmo, dona Lourdes. Eu conversei também com uma adolescente de 15 anos, Ramine. Ela ontem ficou sabendo desse cadastro, prontamente foi lá, preencheu os dados. É bem simples, viu, gente? Você preenche com nome, data de nascimento. Eles pedem também se o adolescente tem algum tipo de comorbidade que seja citado também nesse cadastro. Vamos ver aí como Ramine recebeu essa notícia que será vacinada em breve. Eu estou muito feliz porque a gente vai poder se imunizar, porque a pandemia levou muita gente. E saber que a gente chegou até aqui e vai conseguir se vacinar é muito bom. A última vez que eu pisei na escola eu estava no 8º ano. Ano que vem eu vou para o 2º do médio. Então eu estou totalmente perdida assim, querendo voltar à normalidade o quanto antes. Um passo importante para a ampliação da vacina aqui no município. Como eu disse, o cadastramento começou ontem, dia 16, e segue até o dia 31. E a Prefeitura alerta que é de suma importância e é obrigatório também que todas as famílias façam o cadastramento dos seus adolescentes para que eles possam ter uma noção de quantos adolescentes existem na cidade e assim saber de quantas doses o município vai precisar para dar início à vacinação nessa faixa etária. É com você, Roger. Né, Fran? Eu fico lembrando daquele livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Como é que a Ramine, ela saiu da escola no 8º ano, vai voltar no 2º, passou um ano em casa. É uma coisa realmente difícil, viu? Mas que bom que as coisas podem voltar ao normal com essa vacinação. Muito obrigado, viu, Fran? Hoje à tarde aqui em Itabuna tem aplicação da primeira dose para pessoas com 20 anos ou mais e gestantes e puérperas. Esses públicos podem procurar as unidades básicas de saúde de 1 às 4 da tarde. Em Ilhéus, começam a ser vacinadas hoje as pessoas com 18 anos. A aplicação da primeira dose será das 4 da tarde às 8 da noite, na loja maçônica Regeneração Sul-Baiana, no centro, e no Colégio Professora Horizontina Conceição, no Hernani Sá. Em Teixeira de Freitas, também teve ampliação de faixa etária. Pessoas com 20 anos estão sendo vacinadas contra a Covid-19 num drive-thru. A aplicação das doses para esse público começou às 8 da manhã na UFSB. Foram disponibilizadas 1.300 doses para pessoas que estão em carros e também para pedestres. O drive-thru segue até às 2 da tarde. Agora, o BMD atualiza o número de escolas da rede estadual que tiveram aulas suspensas por causa de casos de Covid-19 confirmados ou em investigação em Itabuna e Ilhéus. Aqui em Itabuna, no Colégio Estadual e CETEP, as aulas estão suspensas totalmente, com retorno previsto para o dia 23 de agosto. No CIONF, 4 turmas estão com as aulas suspensas por 10 dias. No Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, uma turma está com as aulas suspensas por 10 dias. No Colégio General Osório, existem turmas com aulas suspensas, mas o Núcleo Territorial de Educação ainda não informou quantas. Nessa unidade, o retorno está previsto para o dia 23 de agosto. No Inácio Tosta, a mesma situação, turmas com aulas suspensas, mas a quantidade do colégio ainda não foi informada pelo NTE.
Nesse colégio, o retorno está previsto para o dia 24 de agosto. O protocolo sempre indica, né, gente, 14 dias desde o início da constatação até o retorno às aulas. Em Ilhéus, o Colégio da Polícia Militar está com as aulas totalmente suspensas. Os alunos devem retornar às salas de aula no dia 23 de agosto. Segundo o Núcleo Territorial de Educação, quem faz a avaliação de suspensão do ensino híbrido é o Comitê Gestor da Escola. Esse comitê é composto por diretores, professores, funcionários, alunos e pais. Vamos ver como está a taxa de ocupação dos leitos públicos, clínicos e de UTI para pacientes da Covid. Olha só, aqui comigo no monitor, Itabuna está com 53% dos leitos de UTI ocupados, são 49 e 26 ocupados. E no caso dos leitos clínicos, a taxa de ocupação está em 11%. Em Ilhéus, a taxa está menor ainda. No caso dos leitos de UTI, que são 81, 16 estão ocupados, taxa de 20%. E nos leitos clínicos, que são 70, 9 seguem ocupados, 13% a taxa de ocupação. No caso de Porto Seguro, as médias ainda são altas, mas já baixou um pouco. 60% de leitos de UTI ocupados. No caso, são 20, 12 ocupados. Vamos para Eunápolis, 50%. São 20, 10 estão ocupados. E Teixeira de Freitas, são 27, 15 leitos, 4 estão ocupados. Nas duas cidades, não tem leitos clínicos em ocupação. 0% de ocupação dos leitos clínicos. Muito bom, né? A gente fica acompanhando esses números e percebe que ao longo das semanas tem havido uma estabilização mais baixa. Porque estabilidade já havia, mas estava num patamar alto e isso não era tranquilo para as autoridades de saúde. A seguir, pacientes da região buscam transferência para hospitais especializados. Eles estão internados, mas os hospitais não oferecem tratamento que eles precisam. As famílias estão desesperadas por essa regulação. O BMD vai para um rápido intervalo e volta num instante. O Festival Converse com Outras Ideias está de volta. Para comemorar os 25 anos da Globo News, ele está ainda mais plural, cheio de convidados e ideias novas. Agora os nossos encontros serão quinzenais para a gente conversar muito sobre empreendedorismo, sociedade e sustentabilidade. Aponta o seu celular para o QR Code e coloque suas ideias na conversa, porque o diálogo faz parte do mundo e conversar com outras ideias faz parte da gente. E o BMD volta falando que servidores da UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, protestaram hoje pela manhã em Ilhéus. Foi em frente à universidade. Eles usaram cartazes e faixas e colocaram cruzes na grama. Eles são contra a reforma administrativa, a PEC 32, e também contra as privatizações de estatais e terceirizações dos trabalhadores da educação no Estado. Agora veja que situação difícil. Pacientes internados em hospitais aqui da região buscam transferência para hospitais especializados para continuarem com os tratamentos, mas não conseguem vagas. É o caso do seu Idelberto e do seu Marivaldo. As famílias estão desesperadas e dizem que até agora eles não foram regulados. Seu Idelberto Almeida, de 64 anos, está internado no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, desde 8 de junho. Após vários exames, ele foi diagnosticado com leucemia e precisa ser encaminhado para um hospital especializado para iniciar o tratamento. Mas até agora, a família não conseguiu uma vaga pela Central de Regulação. É uma doença grave que está se avançando. Foi pedida a transferência dele, a regulação para um hospital de referência no tratamento da leucemia em Salvador. E a transferência dele ainda não saiu. Enquanto não consegue a regulação, seu Idelberto continua internado no Hospital Regional Costa do Cacau, sendo monitorado pelos profissionais de saúde. Mas sem um tratamento adequado, feito por especialistas, para evitar o avanço da doença. E os médicos do Costa do Cacau já fizeram tudo que poderia ser feito por ele. Eles só estão mantendo ele estável. Mas aqui não tem o tratamento da leucemia, só mesmo em Salvador, nos hospitais referência de hematologia oncológica. Pedimos, Secretaria de Saúde da Bahia, fazemos um apelo para que vocês consigam vaga para meu marido
ter a oportunidade de começar o tratamento correto para que ele possa ficar curado. Quem também está na luta contra o tempo para conseguir ser regulado é seu Marivaldo, de 51 anos. Diabético, ele deu entrada no hospital de Una com um ferimento na mão, já em estado avançado, e precisa amputar a mão. Há 17 dias, está internada, aguardando a regulação para um hospital de referência. Mas até agora, não conseguiu vaga. A preocupação da família é que o ferimento está se agravando. Saiu um problema na mão dele tem uns 5 meses, então agora se agravou. Até um dedo ele já perdeu. E a gente está desesperado, porque a situação dele, o médico disse que é capaz de perder o braço. E tudo esperando por vaga, e até agora ninguém consegue nada. A gente viu aí o drama dessas duas famílias daqui da região. Então, vamos entender agora de que forma a Secretaria de Saúde do Estado faz a regulação para que pacientes sejam transferidos de um hospital para outro. Para isso, eu converso ao vivo com a Luciana Pinheiro, que é gestora do Núcleo Regional de Regulação da CESAB. Oi, Luciana, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Bahia Meio Dia. Boa tarde, Roger. Boa tarde aos telespectadores ligados na TV Santa Cruz. É um grande prazer estar aqui. Luciana, a gente sabe que não é só uma questão de perder tempo. Quando a pessoa vê perder um dedo, perder um braço, a coisa começa a ficar desesperadora mesmo. Vocês encontram que dificuldade? Primeiro, você pode explicar como é que é o processo de regulação para que também, não só eu, mas todo mundo que está assistindo possa entender que isso muitas vezes fica obscuro para a gente. A gente só sabe que vocês não conseguiram vaga. Mas como é que é esse processo? Bem, vamos lá. Eu represento a macro-região sul, né, que é lotada aqui no município de Itabuna. Sou o braço da Central Estadual de Regulação aqui na região, mas trazendo dentro do processo regulatório, né, as vagas captadas pela Central Estadual de Regulação, elas são ofertadas pelas unidades, ou conhecido como os hospitais, conhecido como unidades de grande porte, né? Ou seja, unidades executoras, como a gente tem o Hospital Costa do Cacau, Prado Valadares e outras unidades que a gente chama de média e alta complexidade. Essas vagas elas são ofertadas à SE e a SE, a partir daquele relatório clínico, ela faz a captação. O que a gente vem observando, Roger, nesse segundo momento da pandemia, é que essas unidades elas têm apresentado uma taxa de ocupação para as situações não Covid elevada. Isso acaba incorrendo, né, numa oferta menor para a Central Estadual de Regulação. Lembrando que essas unidades, como unidades grandes como Costa do Cacau, como o próprio Hospital de Base em Itabuna, além de atender a demanda, né, que é ofertada à Central Estadual de Regulação, a SER, ela também tem uma porta, que a gente chama porta de urgência e emergência, onde chegam pacientes, quer seja trazidos pelo 192, que é o SAMU, né, assim como os pacientes que a gente chama de porta aberta. Né? E uma outra questão que a gente vem observando, né, pela essa taxa de ocupação, que justifica essas unidades maiores estarem com essa taxa de ocupação tão elevada para o não-Covid, né, deve-se especialmente aos pacientes que têm doenças crônicas e por muito tempo acabaram ficando desassistidos na atenção primária, mas algo que tem chamado também a atenção nossa, né, enquanto autoridade sanitária, profissionais da área de saúde, também as complicações pós-Covid que tem proporcionado essa taxa elevada de ocupação. Luciana, tem algum procedimento que não vem sendo bem feito, que dificulta o processo, tipo assim, atrapalha o início dessa busca de vagas para esses pacientes que estão aí na fila? Na realidade, a dificuldade maior existente hoje, nesse segundo momento da pandemia, é realmente a situação de adoecimento nas formas mais graves das pessoas. Quer seja, como eu falei anteriormente, quer seja por doenças de base, doenças antigas que foram se agravando ao longo do tempo, né? Ou quer seja pelas complicações de Covid. Então, a maior dificuldade hoje é essa taxa realmente de ocupação mediante essa questão. Evidentemente que por mais que se vinha trabalhando nessa ampliação de leitos,
né? A gente sabe que a oferta, como a gente tem uma demanda que ela é crescente, então ela acaba tendo realmente essas dificuldades em relação ao tempo de espera, né? E nesse sentido aí eu vim acompanhando a matéria com você em relação a algumas especialidades, né? A Secretaria de Saúde do Estado, ela já vem trabalhando com planejamento, né? Estudando aquelas especialidades, né, que precisam ser implementadas e ampliadas, né, para estar oferecendo o melhor acesso ao paciente. E quais especialidades são essas, Luciana? Gente, a maior parte das regulações, a gente consegue manter esse paciente no território de residência dele, né? Então, por exemplo, a trauma, ortopedia, a cardiologia, ele consegue. Com o efeito pós-Covid, a gente tem observado muitas complicações do perfil cardiológico, vascular, né, e neurológico. Para essas especialidades, assim como as demais, a gente consegue absorver em um tempo curto menor e aqui na própria região. A gente tem a especialidade de oncohematologia, que é um planejamento que vem sendo feito antes da pandemia e mantém esse processo ainda da pandemia, é a implementação do serviço para oncologia, em especial hematologia, né, onde a Secretaria de Saúde do Estado, né, onde a gente tem o maior tempo de espera. Evidentemente que com o efeito da pandemia, essa demanda de hematologia, ela vem se apresentando com um aumento. Não é ainda a liderança no ranking, né, porque a gente tem as situações da trauma, ortopedia, da cardiologia e da neuro, mas avaliando anteriores, ela vem aumentando. Então, diante disso, existe esse planejamento, né, de estar implementando com o serviço de hematologia, inclusive dentro da rede própria do Estado, como o Roberto Santos e outros hospitais que são geridos pelo próprio Estado. Luciana. Eu acho que isso aí vai nos... Sim. Conclua, que eu só tenho uma pergunta para fazer para você antes. Vá, fale. Pronto. Eu acho que a gente tendo essa implementação, ela vai nos dar uma melhor tranquilidade do ponto de vista de processo regulatório desse paciente. Você falou desses casos pós-Covid, tem também pessoas que não tiveram assistência médica adequada porque estavam em isolamento social, muitas pessoas realmente deixaram de procurar o médico, isso gerou uma demanda represada aí. Mas vocês na CESAB não estão discutindo um reordenamento estratégico, já que muitas vagas de UTI da Covid estão ficando vagas, já que tem menos pessoas ocupando esses leitos de UTI em todo o estado? Existe uma possibilidade de reordenamento estratégico dessas vagas? Sim, Roger, existe sim. Isso é pautado em estudos e monitoramento, né? Você falou nesse instante aí a taxa de ocupação de UTI na micro de Itabuna e Ilhéus, né? Na macro-região sul, é um dado de hoje, oficial da CESAB, a gente está na macro-região sul com 36% de taxa de ocupação para leito de UTI Covid, né? É animador, contudo, isso ainda, enquanto profissionais, enquanto cidadão, a gente é necessário se manter vigilante. E nessa perspectiva é que a CESAB ela já vem estudando, né, através desses indicadores, a possibilidade de gradualmente estar desmobilizando esse leito, né, de Covid de forma prudencial e monitorada para que a gente consiga, assim, ofertar, né, umas demandas para outras especialidades não Covid que vem se apresentando com essa taxa de elevação, especialmente pelas questões que a gente já falou. Luciana, muito obrigado por esses esclarecimentos. A gente fica realmente grato, uma vez que a gente aqui na TV Santa Cruz recebe sempre pedidos para que nós auxiliemos assim, as pessoas a encontrarem essas vagas. E a gente tem esse lado social de estar buscando junto a vocês. Então, já falamos, aí no caso teve esses 2 pacientes que nós mostramos na reportagem, mas temos dezenas que estão sempre nos procurando, crianças que nascem com problemas neurológicos, cardíacos, precisam de transferência e nem sempre essas vagas são encontradas imediatamente. Esses esclarecimentos que você nos trouxe aí foram importantes. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. Muito bom, estamos à disposição.
Agora eu vou chamar a repórter Kátia Petersen em Teixeira de Freitas. É que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, vai ser realizado um mutirão de cirurgias de graça para crianças com lábios leporinos. Olha, Kátia, conta pra gente esses detalhes, porque eu gosto de dar notícia boa, viu? Oi, Roger. Boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Olha, eu estou aqui com a doutora Viviane Neri, que é fundadora desse projeto que surgiu para poder dar mais qualidade de vida para esses pacientes que têm fissura labial. Então, eu vou conversar com ela, que vai explicar melhor sobre esse trabalho, né, doutora, que envolve uma série de profissionais. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu e o Eduardo, né, a História, que é o cirurgião plástico, nós fomos os fundadores. Mas hoje, na verdade, eu não falo que é nossa, é de Teixeira de Freitas, é da região e de quem necessita dos nossos serviços, né, e do nosso trabalho. Foi uma fundação que surgiu pelo comprometimento e pela a vivência nossa clínica, né, da necessidade desses pacientes que chegavam aqui no consultório e procurando Eduardo também em operar a má formação que seus filhos era cometida nos seus filhos, né? E também a gente não opera só crianças, não, adultos também, tá? Nesse fim de semana, inclusive, vai ter um mutirão crianças, adultos. Como é que vai funcionar isso? As pessoas já passaram por um atendimento prévio? Isso. Todas as crianças, elas são assistidas eu falo o seguinte, desde o útero, quando os pais ainda descobrem na gestação, ou ao nascimento, né? Então, eu vou até esses pacientes, ou as enfermeiras, as assistentes sociais que também estão envolvidas, porque hoje, gente, é uma rede de amor que eu falo, né? Porque hoje a gente tem vários profissionais que abraçaram a causa. Então, a gente assiste e traz essas crianças até mim e eu vou conduzindo na parte dieta, na parte de exames, né? Preparo essas crianças para as consultas que a gente faz com toda a equipe reunida e a partir dali a gente traça quais crianças serão operadas e quais que ficarão para o próximo mutirão. Roger, tem uma pergunta, doutora. Pode falar, Roger. Kátia, fala para a Viviane que eu já vi alguns grupos de apoio surgirem assim e crescerem. O grupo de apoio à criança com câncer surgiu desse jeito aqui em Itabuna e hoje serve a toda a região. Tem uma chance, assim, dessa união que eles estão fazendo em Teixeira ampliar e mais tarde também servirem a crianças de outras cidades aí próximas, chegando até a cidades bem mais distantes do que a vizinhas de Teixeira? Travou aí. Não, pode falar, Kátia, estamos te ouvindo. Eu acho que ela não escutou, gente, né? Teve algum problema no áudio, não foi? Pronto, uma pena. A gente torce para que essa união de esforços lá de Teixeira de Freitas, desses médicos, desses profissionais responsáveis, avance e possa realmente ampliar o atendimento. Bom, agora tem oportunidade de emprego aqui no BMD. As vagas são oferecidas pelo Cine Bahia em Ilhéus. Vamos lá? Tem uma vaga para empregada doméstica com ensino fundamental completo e experiência na função. Tem também uma vaga para atendente de lanchonete com ensino médio completo e experiência de 6 meses. Tem 9 vagas para encarregado de obras com ensino fundamental completo, experiência de 6 meses comprovada e disponibilidade para viajar. Tem 15 vagas de encanador industrial, com ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na carteira. 15 vagas para mecânico montador, com ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na carteira. Aí a unidade do SAC em Ilhéus fica no centro, o agendamento é pelo site sacdigital.ba.gov.br ou pelo aplicativo Saque Digital e o atendimento por lá é das 7 da manhã às 3h30 da tarde. Identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista se tiver e comprovantes de residência e escolaridade devem ser levados na entrevista. Lembrando que essas vagas não são exclusivas não, viu gente? Para quem é de Ilhéus. Qualquer pessoa aí que esteja nos assistindo na região pode acessar o aplicativo e verificar essas vagas. E aí vai em Ilhéus e faz essa entrevista. Vamos agora para as outras vagas também, comemorando o Dia do Estagiário. O BMD traz agora oportunidade para estudantes de Itabuna e Ilhéus. São vagas oferecidas pelo Centro de Integração Empresa-Escola.
Em Itabuna, tem uma vaga para estudante de administração cursando do 1º ao 6º semestre. Tem uma vaga também para estudante de comunicação que esteja estudando do 2º ao 6º semestre. E 3 vagas para educação física, modalidade licenciatura, que esteja cursando do 1º ao 7º semestre. E uma vaga em Ilhéus para estudante de administração turno noturno, que esteja cursando do 1º ao 6º semestre. Para mais informações sobre essas oportunidades de estágio, os estudantes devem entrar em contato com o CAA no número 73 3003 2433. O IEL, Instituto Evaldo Lodge, também está oferecendo vagas de estágio para estudantes da região. Confere aqui comigo. Tem em Itabuna 3 vagas para ensino médio, tem 4 vagas para administração, 1 vaga para relações internacionais e 1 vaga para jornalismo. Lembrando, 3 vagas no ensino médio e essas outras vagas é ensino superior. Em Ilhéus, mesma coisa, 2 vagas para ensino médio. Para ensino superior nós temos 1 vaga de pedagogia, 1 vaga para o estudante de engenharia mecânica, 1 vaga para o estudante de enfermagem. Em Eunápolis, são 4 vagas para o estudante de administração, 1 vaga para o ensino médio e 2 vagas para ensino médio, no caso técnico em informática. Em Teixeira de Freitas, são 4 vagas para estudantes de ensino médio e 3 vagas para estudantes do ensino superior em administração e, no caso de ciências contábeis, 1 vaga. Para mais informações sobre essas oportunidades de estágio, os estudantes devem entrar em contato com o IEL. Os telefones são esses que estão aparecendo aí na tela. Ah, o sinal de Kátia voltou? Que bom, Kátia, que você voltou. Então, amiga, eu estava perguntando a você sobre essa ação que está sendo feita lá em Teixeira, porque eu falo para a Viviane que eu vi nascer alguns grupos de apoio aqui na região, como o GAC, por exemplo, que surgiram desse jeito. E eu quero saber dela se tem uma chance aí de eles continuarem unidos, juntos e passarem a oferecer esses serviços também para crianças de outros lugares, para pessoas fora de Teixeira de Freitas. Roger estava falando, doutora, antes, e continuando agora, que ele já viu vários grupos surgirem de apoio e acabar atendendo uma grande, quantidade de pessoas. Queria saber se tem chances do grupo crescer e poder atender pessoas de outras cidades também. Na verdade, já cresceu, Porque hoje começamos eu e o Eduardo, a irmã Ângela e a Delita. Hoje nós somos eu, Eduardo, o bucomaxilo, que é o Djalma, está vindo o cirurgião de São Paulo, que eu não sei o nome, que é colega que já descobriu o projeto e está vindo. Tem o doutor Hernani, que é um plástico novo, cirurgião plástico que chegou a Teixeira. E vários, eu não quero ser assim indelicada, porque nós temos o Fred, o anestesista, que está com a gente o tempo todo, mas hoje nós temos tanto apoio, a rede está crescendo tanto, que nós não atendemos só crianças de Teixeira, mas de toda a micro-região e também da Bahia, Salvador, São Jesus da Lapa, Santo Antônio de Jesus, vem gente agora do Espírito Santo, Minas Gerais, então quer dizer, São Paulo nós já operamos. Então, assim, graças a Deus tem crescido, e é isso que a gente quer. Coisa boa, então quanto mais profissionais, voluntários para ajudar, só vai somar nesse trabalho. Então, só reforçando, doutora, esse fim de semana vai ter o mutirão. E aquela pessoa que de repente conhece, tem uma pessoa com essa situação de fissura labial e quer ter essa oportunidade, como é que pode fazer para ter contato com vocês? Aí pode procurar por mim, aqui na clínica CEL, em Teixeira de Freitas. Posso deixar o telefone? 73, 3291-7410 ou 3011-7500, tá? E pelo Instagram também podem nos procurar. Mas na sexta-feira está aberto. Quem ainda soube por agora, ainda dá tempo de vir, mas terão outros. Nós ficamos um pouco parados devido a tudo, esse momento que nós vivemos, mas agora, graças a Deus, nós retornamos. É isso, então na sexta-feira ainda as pessoas têm a oportunidade, está aí, Roger, um projeto maravilhoso, e quem também é da área, que puder colaborar, mais de 300 pessoas já foram beneficiadas com esse trabalho feito pela Fundação aqui em Teixeira de Freitas, para poder oferecer mais qualidade de vida. Lembrando, tudo de graça, viu, Roger?
Que bom, que a gente torce que continue crescendo e a gente é parceiro deles também agora, viu? Pode falar que a gente é parceiro, tá legal? Valeu, um grande abraço para vocês e sucesso aí no projeto. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais BMD. Até daqui a pouco, na volta, o BMD vai falar dos transtornos causados pela falta de acessibilidade para pessoas com deficiência em Itabuna. Faltam rampas e sobram buracos nas calçadas. O intervalo é rapidinho. O BMD volta falando sobre a suspensão das aulas semipresenciais em turmas de pelo menos 3 escolas estaduais de Teixeira de Freitas, porque casos suspeitos e positivos da Covid-19 foram confirmados. As aulas nessas turmas continuam acontecendo, só que agora de forma remota. Vamos ver o que disse o coordenador do Núcleo Territorial de Educação 7 sobre esses casos. Nós temos um caso suspeito no CETEPS, né? 2 casos suspeitos, de pai da aluna, inclusive, que está fazendo os exames. Então as aulas são suspensas. No militar também, começamos só com alunos e aí eles optaram por parar a escola toda. E no Rui Barbosa também, tem um professor suspeito e uma professora que deu positivo. Então as aulas estão paradas até que cumpra o protocolo dos 14 dias que voltaremos às aulas. Só tem 3 escolas hoje funcionando na totalidade, que é o Henrique Brito, né, o CEPROG e o SEMAS, né? Então os protocolos, mas eu digo assim, que o que a gente puder fazer para dobrar esses cuidados, a gente tem que fazer, porque é necessário, sabe que o momento é crítico ainda, né? Voltamos a falar sobre o cadastro dos adolescentes de 12 a 17 anos para vacinação contra a Covid-19 aqui em Itabuna. Franciele Caetano está com a coordenadora de imunização, Camila Brito, que vai falar sobre o esquema de vacinação para esses adolescentes. A gente viu a situação lá em Teixeira agora, não é, Fran? Preocupação, porque alguns estudantes, apesar de jovens, de não estarem assim aparentemente no grupo de risco, mas tem aqueles adolescentes que são diabéticos, que têm comorbidades. Então é sempre um perigo ter um surto desse, mesmo que seja numa turma, mesmo que seja apenas numa turma. Então é importante a vacinação e é disso que eu quero ouvir você falar agora com Camila Brito, aqui em Itabuna. Oi, Roger. Como você falou agora com Camila, que vai falar para a gente, né? Como o cadastro começou ontem, segue até o dia 31, se o município já tem uma previsão para vacinar, para dar início à vacina nesse grupo. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao nosso Bahia Meio-Dia. Tem já uma previsão de cronograma para começar a vacina? Estamos numa perspectiva bastante positiva que no mais tardar, meados de setembro, a gente inicia a vacinação. A gente espera concluir esse levantamento até o final de agosto, para que a gente possa estabelecer realmente quais são as estratégias mais viáveis que o município vai utilizar para ofertar essa vacina e conseguir atingir o maior número de adolescentes a serem vacinados. Certo. Fala pra gente, né, uma curiosidade que eu acabei de descobrir aqui, Roger, que essa vacina já foi autorizada em todo o Brasil para essa faixa etária, mas assim depende ainda de alguns critérios, depende de um levantamento e o município, por conta própria, que criou esse esquema aí, desse link ser compartilhado aí por redes sociais. De que forma vocês tiveram essa ideia, Camila? Como a gente sabe que essa garotada é bem linkada, né, na internet, a gente pensou em uma estratégia que pudesse atingir em massa esse público, né? Então a gente elaborou esse link, né, para que pudesse ser ofertado para todos esses adolescentes, seja em casa, com computador, celular, eles vão ter acesso e vão ter a oportunidade, né, de fazer participar, né, preenchendo esse levantamento, para que a gente possa, a partir daí, como eu volto a dizer, estabelecer essas estratégias e executar a vacinação. A gente pensou em várias possibilidades para que pudesse atingir esse público. Além dessa estratégia, utilizamos também o levantamento porta a porta do agente comunitário, para que a gente possa também contrastar as informações ou complementar essas informações. Então, por isso que a gente pede ao responsável imediato que receba o agente comunitário dentro da sua casa, que permita que ele conclua esse levantamento e que participe também dessa atividade que tem ajudado muito o programa de imunização do município. Certo. E quando começar a vacina para esse grupo, só vai ser vacinado quem fez esse cadastro?
Sim, no primeiro momento vai vacinar somente quem fez esse cadastro, né, para que a gente possa priorizar essas pessoas que tiveram interesse em buscar o serviço, né, em participar desse levantamento, e a partir daí a gente vai começar a vacinar de acordo com o número que for levantado, alguma comorbidade for levantada, a gente vai estabelecer a vacinação. Certo, Roger tem uma pergunta para você. Pode falar, Roger. Fran, eu quero saber se adolescentes que têm comorbidades, se eles receberão prioridades ou se eles não podem ser vacinados antes mesmo de concluir esse cadastro. Ele pergunta sobre adolescentes com comorbidades, se eles terão alguma prioridade ou se eles poderão ser vacinados antes mesmo de iniciar a vacinação para essa faixa etária. Eles terão prioridade, né? Se por acaso a gente não conseguir essa autorização do Estado de iniciar antes do período da vacinação deles, ao iniciar a vacinação para essa faixa etária, o primeiro público que vai ser acolhido são os indivíduos adolescentes portadores de comorbidades. Por isso que é importante, onde tem o espaço ali naquele cadastro, né? Para indicar se a pessoa tem ou não comorbidade, é de suma importância que a família indique ali qual o tipo de comorbidade desse adolescente. Fundamental. A gente volta a dizer que assim, não existe uma elaboração de novas prioridades, né? Mas assim, essas comorbidades são as mesmas que a gente trabalhou para a população adulta. Então assim, aquela criança ou aquele adolescente que seja portador de diabetes, algum problema renal, algum problema a nível pulmonar. Então assim, são as mesmas prioridades que trabalhamos para a população adulta, que é de livre acesso à informação, né, na internet para todo e qualquer usuário. Essas serão as comorbidades que vão ser elencadas e vão ser prioridades para a vacinação desse público. Certo. Para a gente encerrar, reforça para o pessoal de casa, para o pai, para a mãe, até mesmo para os adolescentes que estão assistindo a gente, sobre a importância de fazer o cadastro e de receber os agentes comunitários. Pronto. Aí a gente vai fazer já um pedido em especial a todo responsável direto por esse adolescente, né, que atenda, que acolha esse agente comunitário nesse levantamento. Quem não tiver a oportunidade de acolher esse agente, mas que preencha esse formulário, né, através do link na internet, para que a gente possa ter acesso a essa informação e que você consiga garantir também a vacinação do seu filho, né? Lembre-se que o Covid não é um problema somente nosso, e sim de todo um país, e que você também é responsável nessa luta contra esse vírus que a gente não consegue ver, mas que tem matado muitas pessoas. Isso. Camila, muito obrigada pela participação, pelas informações. E só para reforçar, o cadastro começou ontem, dia 16, e segue até o dia 31 desse mês. É com você, Roger. Aí, notícia boa também essa, viu, Fran? Grato a você e a Camila. Bom, nós vamos mudar um pouco de assunto agora, né? Vamos falar de violência. Nós mostramos ontem aqui no BMD o problema da posse de armas por bandidos aqui na Bahia. Hoje a gente mostra com exclusividade qual a quantidade de armas apreendidas nos últimos 2 anos na Bahia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Os bandidos têm acesso a armas altamente potentes e que chegam a custar R$20 mil. Acompanhe na reportagem. Os parceiros aí já chegando. Fuzis, pistolas e outros modelos de revólveres vão e vêm com os criminosos pelas estradas federais que cortam a Bahia, até dentro de veículos grandes. Uma carga de armas foi encontrada na BR-116 na cabine de um caminhão e seria descarregada em Santo Antônio de Jesus. Foram apreendidas 36 pistolas de calibre 9mm, 2.000 munições e 74 carregadores. Agora presta atenção nessa imagem de outra apreensão da PRF na BR-116 em Vitória da Conquista. No dia 23 de novembro do ano passado, os policiais apreenderam 2 fuzis calibre 5.56 de fabricação norte-americana e 23 pistolas calibre 9mm. O arsenal estava sendo transportado por um homem de 32 anos que seguia a viagem em um ônibus que saiu de São Paulo com destino à Serrinha. Em 2019, os policiais rodoviários federais apreenderam na Bahia 112 armas. No ano passado, esse número subiu para 189, 77 armas a mais. Desse total, 117 eram pistolas. Ainda foram retiradas de circulação 5.918 munições de diversos calibres.
A apreensão de pistolas em 2020 representa um aumento de 290% em relação a 2019, enquanto a apreensão de munições aumentou 339%. Durante as abordagens também foram apreendidos 6 fuzis, 5 espingardas e uma submetralhadora. A Polícia Rodoviária Federal ela atua mais na questão do transporte, do tráfico dessas armas, entendeu? Do deslocamento dessas armas de um ponto para outro. A gente tem aquelas armas que são apreendidas, que muitas vezes são utilizadas para caça, são utilizadas armas de calibre menor, que são armas de uso. E a gente vê também aquelas armas que estão sendo transportadas, que a gente identifica como tráfico. O acesso a essas armas de caça é difícil até para quem trabalha com isso. Esse clube de tiros funciona há 6 anos em Salvador e oferece cursos profissionais para vigilantes e esportivos para atiradores, colecionadores e caçadores. Para portar arma, de acordo com a lei, a pessoa precisa atestar se tem habilidade para o uso com documentos e laudos. É extremamente difícil o processo de acesso a essas armas. Passa por alguns critérios, como teste de tiro, avaliação psicológica para depois ter o acesso. Essas armas que você consegue ver aqui, por exemplo, você precisa estar fazendo um credenciamento ao Exército Brasileiro, comprovando essas aptidões técnicas e psicológicas, para depois você ter acesso. Então, é um processo que pode levar até 10 meses, 1 ano, para você conseguir ter acesso a essas armas que são utilizadas no tiro desportivo, em competições nacionais, estaduais e internacionais. Um tiro que pode alcançar o alvo a uma distância grande. Esse instrutor destaca as características e o alcance das armas que circulam na Bahia. Essa arma é um fuzil, um calibre 5.56, uma arma de calibre restrito. Você consegue incapacitar um alvo a 1.500 metros. Uma arma utilizada pelas forças policiais, tanto aqui no país quanto fora do país, né? Ela tem uma capacidade de 30 cartuchos. A outra arma, a CTT-40, é uma arma também de um poder de efetividade relativamente alto. Ela possui 30 cartuchos. Tem um alcance efetivo de cerca de 300 metros. Temos pistolas aqui de vários calibres também. Hoje uma das mais procuradas é a 9mm, né, pelos atiradores. Todas essas armas são utilizadas tanto para o tiro esportivo quanto para a caça. Nós tivemos acesso com exclusividade aos dados sobre armas apreendidas na Bahia por meio da Lei de Acesso à Informação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos últimos 2 anos, 828 armas foram apreendidas em ações policiais em Salvador. Em toda a Bahia, foram quase 8.500 armas apreendidas em ações policiais. Falando sobre preços, né? Os fuzis, por exemplo, você aí tem em torno de 15 a 16 mil reais um fuzil desse. Esse daqui está customizado, então ele pode atingir aí valores como 19 mil, 20 mil reais. A CTT-40, por exemplo, ela está em torno de 11 mil, 11.500 reais. Uma pistola básica hoje, ela gira em torno de 4.800, 4.200 reais. É um pouco difícil de imaginar como essas armas conseguem passear facilmente por todo o país na mão de pessoas que não têm a mínima habilidade, aptidão, conhecimento para estar utilizando essas armas, mas acontece, é o que a gente vê diariamente. Para o especialista em segurança, é preciso pensar em soluções a curto, médio e longo prazo. Precisa de polícia, mas o que fazer antes disso? Sim, uma política nacional sobre drogas, uma política sobre o próprio Código Penal para você agravar determinadas penas relacionadas estrategicamente a esse problema, para diminuir a incidência de pessoas que cometem um crime, por exemplo, usando fuzil. Porque se fosse mais duro isso, com certeza o criminoso não quer ser preso com um fuzil. Essas discrepâncias aqui no Brasil, que são verdadeiros absurdos, está produzindo mais violência e o estado da Bahia é um grande exemplo disso. Mais fiscalização, né, nas fronteiras, nas estradas, porque a gente viu aí na reportagem a quantidade e o nível das armas que são transportadas, né? Nós entramos em contato novamente com a Secretaria de Segurança Pública e com as polícias civil e militar, mas até agora não tivemos retorno. A gente fala agora da falta de acessibilidade aqui em Itabuna. Pessoas com deficiência física, principalmente cadeirantes, dizem que estão sofrendo muito quando precisam sair de casa. Além de muitos buracos nas calçadas, eles não encontram rampas e nos ônibus os elevadores estão quase sempre quebrados.
Natiele é cadeirante há 15 anos e conta que sempre tem dificuldade na hora de pegar o transporte coletivo. Depois de cerca de 1 hora de espera, o ônibus chegou, mas o elevador de acesso emperrou. Deu defeito aí? O jeito foi descer do ônibus. Teve que desistir aí da viagem, né? Porque ele subiu, mas o elevador não recolheu. E agora vou ter que esperar o próximo, que eu não sei se está funcionando ou não. E assim o elevador está desse jeito. Depois de 10 minutos de tentativa, enfim, o elevador destravou. Natiele conseguiu embarcar e seguiu para casa. A amiga Alexandra disse que também enfrenta dificuldades sempre que precisa do transporte coletivo. Ela não é cadeirante, mas anda com auxílio de muletas porque teve paralisia infantil. Ela também precisa do elevador porque tem dificuldade para subir as escadas. Tem uns que é alto, entendeu? Para mim e outros subirem também, né? Seu Antônio é presidente da Associação Grapiúna dos Paraplégicos, que tem mais de 500 membros em Itabuna. Ele diz que o sofrimento é geral, com muitos desafios diários por causa da falta de acessibilidade. A gente fica 40, 50 minutos no ponto do ônibus e geralmente quando ele passa ele está quebrado, né? Quer dizer, a gente tem que ficar mais 1 hora esperando. E aí o pior de todos vem aí, que é os buracos na rua, que é Itabuna, tem muitos buracos. E como a gente joga basquete, nós somos atletas, então nós estamos acostumados, né, a enfrentar as buraqueiras. Mas aquelas pessoas que mal sabem andar de cadeira, eles não conseguem sair na rua, porque não tem acesso, não tem transporte. A nossa equipe encontrou uma série de exemplos de falta de acessibilidade em Itabuna, inclusive na beira-rio. Nesse ponto, até tem a rampa da calçada para a rua, mas falta a faixa de pedestres e do outro lado da rua precisaria de uma outra rampa para ter acesso à calçada. No bairro Banco Raso, mais falta de acessibilidade. As mães que levam os filhos para o Núcleo Cuidar, instituição que atende pacientes com síndromes neurológicas, precisam desviar dos buracos e andar no meio da rua, dividindo espaço com os carros. A gente tem muita dificuldade porque a acessibilidade aqui mesmo, tanto nos pontos de ônibus como nas ruas, nos bairros, é zero. E a gente anda nas ruas esburacadas, chega no ponto de ônibus esburacado. Não temos rampas para os cadeirantes, não temos faixas na hora de atravessar as ruas. Então a gente tem muita dificuldade, tanto no acesso no chão, como no transporte também. Nós não temos essa acessibilidade, porque os ônibus, a maioria, anda de ônibus quebrado, elevador quebrado. O elevador sempre está quebrado também. Eu moro lá no bairro de Ziz. Para me descer, eu tenho que descer ou de táxi ou com a cadeira. Onde eu moro é ladeira. Quando chega aqui na Kennedy, que a gente vai passar, não tem rampa para a gente passar. A gente tem que dar uma volta, ou por cima, lá perto do Itabunã, ou por aqui, porque senão a gente não passa. Fizeram o passeio, fizeram alto demais, as calçadas tudo emburacada e os ônibus não tem condições da gente pegar um ônibus. Agora mesmo que a gente está sem as carteiras dos meninos que não estão passando nos ônibus, às vezes a gente fica com vergonha, tem que pagar passagem para poder andar no ônibus, porque senão a gente não paga passagem com a carteira. A gente não paga com a carteirinha, mas agora a gente está sem poder usar a carteira da gente. A ansiedade por melhorias na mobilidade urbana em Itabuna é grande, principalmente por quem sente na pele o direito de ir e vir ameaçado. Eu me sinto como se fosse esquecida. Eu me sinto esquecida porque eu gosto de fazer esporte, eu gosto de resolver minha vida. Eu não dependo de ninguém, não. Eu quero ter a vida livre para ir e voltar na hora que eu quiser. Então é muito triste de você sair de casa e topar muito tropeço na sua frente. Calçada cheia de buraco, tá arrastando 2 meninos e você não poder levar um filho para um lazer, para a escola e para qualquer lugar, porque o transporte não é adequado para o deficiente, nem as calçadas, nem lugar nenhum. Porque isso impede de você ser feliz e você correr atrás do seu sonho.
É duro, viu? Vamos às respostas. A Prefeitura de Itabuna disse que, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, está fazendo um levantamento e estudos sobre as condições das calçadas e passeios públicos nas áreas centrais da cidade. E aguarda a conclusão do processo licitatório para o início de um programa de recuperação desses locais, inclusive com a construção de rampas de acessibilidade. A empresa Atlântico Transportes disse que está operando no município com 44 ônibus, todos com elevadores funcionando, mas explicou que esses equipamentos são sensíveis e como os ônibus trafegam por estradas de chão, os elevadores acabam apresentando alguma falha. Disse ainda que quando a empresa é comunicada da falha, o ônibus é recolhido e um reserva substitui enquanto o reparo é feito. E que todas as noites os equipamentos são lavados e testados. Você viu aí uma entrevistada da reportagem dizer que não está podendo usar a carteirinha de gratuidade para pessoas com necessidades especiais. Está tendo que pagar a passagem. É que houve uma mudança de empresa há 6 meses. A carteirinha que essas pessoas têm é de outra empresa. A Atlântico explicou que basta essas pessoas procurarem a Secretaria de Assistência Social. Quem já tinha a carteirinha faz o recadastramento e quem não tem pode se cadastrar na prefeitura e envia para a empresa os cadastros e a empresa emite os cartões. Ela disse que isso já está sendo feito. Agora, olha, gente, não é só áreas centrais da cidade não, viu? Nos bairros, muitos locais impedem o acesso das pessoas. A gente precisa entender que é uma questão de civilidade. Precisamos entender a situação desses irmãos mais necessitados. Tem gente que coloca a escada em cima da calçada. Tem gente ali, como naquela avenida que liga o Pedro Jerônimo até o Pati, aqui em Itabuna, tem uma calçada lá com um muro no meio. A pessoa tem que descer, subir de novo para a calçada. Uma amiga minha conversou agora na live aqui, pouco antes do jornal, que ali até o shopping, toda aquela calçada do shopping, até a rótula do São Caetano, está toda esburacada. A prefeitura tem que olhar para isso também. Gente, você que acompanhou a gente aqui, muito obrigado pela sua companhia. Agora é hora das notícias do esporte no Globo Esporte Bahia. Até amanhã. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna.